Vamos aprender sobre parágrafo. Primeiro você deve digitar um determinado texto para podermos usar essas ferramentas, esses botões referente a parágrafo. Então, aqui nesta primeira linha, vamos testar esse botão aqui de marcadores. Você dá um clique e ele abre vários tipos de marcadores. Na hora que você passa o mouse em cima do botão, ele exibe no texto. Vamos clicar neste e aqui foi inserido o marcador. Na hora que você mudar de linha, será criado um novo marcador na próxima linha. E assim sucessivamente, né? Lembrando que se na outra linha não tiver texto, então ele não cria o marcador. Temos também esse marcador de numeração. Você clica aqui e escolhe o tipo de marcador aqui que você quer. Vamos ver este aqui. Observe que ele marcou a primeira linha. Então, se eu teclar, ele vai e marca também a segunda linha. Mas se eu já tiver digitado todo o texto e após isso querer marcar, eu seleciono todo o texto e escolho o marcador com ou sem numeração, né? Feito isto, todo marcado, né? Agora veja bem que aqui nós temos outro tipo de marcador, que é em lista, né? No caso aqui, observe que eu criei um aqui, vamos dizer que vejamos. Eu teclo Enter, ele mudou de linha e continua no mesmo sentido. Se eu teclar, se eu usar o teclado e usar a tecla Tab, na hora que eu teclar, ele vai criar um outro marcador, né? Na próxima linha, mas numa outra margem, né? No caso, observe. Você pode ir aqui e escolher o tipo que você quer. Se eu teclar Enter, se eu digitar alguma coisa, teclar Enter, ele vai. Agora aqui, se eu teclar Tab novamente, ele já muda de imagem mais uma vez. Se eu teclar Tab novamente, ele vai mudar de imagem mais uma vez. E assim sucessivamente. Aqui nós temos o botão aumento de recuo. Observe que ele está afastando o texto para a direita. Se eu clicar nessa outra seta, ele diminui o recuo, ou seja, volta para a esquerda. Aqui nós temos a classificação, né? Colocar o texto, né? Selecionado em ordem alfabética, né? No caso, eu seleciono e faço isso. Viu? Ficou todo mal feito aí, mas em ordem alfabética. Isso aí depende de lista, né? Se você for criar uma lista. No caso aqui, nós temos os botões de alinhamento. Observe que esse botão aqui é para alinhar à esquerda. Esse outro é centralizar o texto selecionado. Então veja bem, geralmente você seleciona, centraliza o texto que vai ser o título do documento, né? Um exemplo, aula. Eu seleciono e clico no botão centralizar, né? Que eu posso também colocar em maiúsculo. Posso sublinhar, quem já viu essa aula, negrito, certo? Se eu quiser colocar para a margem direita, observe que foi para a margem direita. Eu cliquei aqui. Se eu quiser justificar, nesse botão. E aqui é centralizar. Nesse botão nós temos o aumento, né? Ou a diminuição, né? O controle de espaçamento entre linhas. Ou seja, é o espaço entre uma linha e outra. Você clica aqui
e escolhe. No momento ele está em 1,15. Então, olha, se eu clicar aqui, observe que aumentou o espaço entre essas duas linhas aqui, ó, esse espaço aqui vazio. E assim sucessivamente. Ok? Se eu quiser fazer em todo o texto, eu seleciono todo o texto. E procuro fazer todo o texto. Certo? Isso aqui é sombreamento. Ou seja, ele dá uma cor para toda a parte do texto selecionada. Ok? Se eu quiser selecionar apenas uma linha, pronto. Ele deu uma cor apenas a linha selecionada. Lembrando que se você quiser selecionar uma linha completa, você leva o mouse para a margem esquerda e quando ele estiver nessa posição inclinada, você dá um clique. Um exemplo aqui, ó. Certo? Quando ele estiver nessa posição inclinada, viu? Você pode clicar aqui e arrastar para selecionar todo o texto. Aqui nós temos o botão de margens, desculpa, bordas. Borda inferior, superior, esquerda, né? Todo tipo de borda. Que você clicar aqui, ó, ele abre essa janela referente a todo tipo de borda. Aqui é a caixa, que ele mostra ao lado como fica, né? Viu? 3D. Aqui, você escolhe aqui uma borda de arte. Olha. Se quiser escolher sombreamento, eu vou botar sem cores. E observe como ficou. A margem da borda é essa aqui, a margem da página, né? Certo? Ou melhor, a margem do texto. Borda do texto, desculpa. Viu? E aqui. Pronto, aqui encerramos esta aula referente a parágrafos.